Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Obrigado pela sua participação. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então aproveite esse momento, se inscreve aí no canal, toque o sininho, hein? Sininho é importante porque através do sininho tocado você vai estar recebendo as notificações de novos vídeos e também das lives. Compartilhe, compartilhando, você está dando a oportunidade para que outras pessoas venham também a conhecer esse trabalho e dê o seu like. O like fortalece o canal. Por quê? Porque a plataforma entende que esse trabalho ele é de relevância para a comunidade inscrita. Está bem? Você já se sentiu desafiado? Quais são os desafios que nós, como cristãos, temos enfrentado no mundo? São muitos. Desafios na escola, no trabalho, na nossa crença. Somos perseguidos muitas vezes, as questões políticas que aí estão. Isto é importante nós entendermos para estarmos preparados para podermos também responder em altura à nossa fé. Vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Que bom que você continua aqui conosco. Olha, o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no seu versículo 3, ele diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo aqui está se mostrando preocupado com os irmãos em razão da perseguição, em razão da astúcia do diabo, em razão da astúcia daqueles que trabalham em prol do reino das trevas. Então, nós somos desafiados todos os dias. Imagine bem, você é cristão, eu cristão, nós servimos a Deus e nós temos um inimigo em comum, que é Satanás. Satanás tem um exército, Satanás tem os anjos caídos, que não eram os anjos eleitos, caíram, e eles trabalham em prol desse reino maligno. Nós não os vemos, mas nós sabemos que eles existem. E eles tentam de toda forma contra a nossa vida, contra a nossa fé, usando o sistema que aí está. É uma guerra. Então, se o cristão ele não estiver firmado na palavra, com a sua vida em oração, com a sua vida no altar, crendo em Deus, dialogando com Deus através da oração, ele vai enfrentar uma guerra muito pesada. Ele vai enfrentar uma guerra muito pesada. E aí Paulo, então, ele vem dizendo, olha, temo, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Ora, há uma possibilidade. Então ele estava falando sobre isso. O que tem acontecido hoje é algo muito sério e muito forte em relação às famílias, por exemplo. As crianças hoje nas escolas, elas estão sendo de alguma forma, em muitas, não em todas, obviamente, mas em muitas escolas, estão sendo doutrinadas. Com quais doutrinas? A doutrina do liberalismo moral, do liberalismo ético, ou seja, cada um faz o que quer, cada um trata da sua vida como queira, cada um tem ali os seus conceitos de fé na sua diversidade, e ao qual são conceitos que afrontam a verdade do Evangelho. Então, se você tem um filho que está na escola, uma filha, um neto, um sobrinho, que está na escola e ela aprende na escola dominical sobre Jesus, sobre a fé, sobre a salvação, tudo isso que ela aprendeu, de alguma forma, é combatido nas escolas. Isso é uma realidade, é combatido, há um trabalho intencional de se desconstruir tudo isso. É um desafio que existe. A mesma coisa acontece no trabalho. Muitas vezes você está vivendo e trabalhando em um ambiente, né, onde é ali o seu trabalho, e você é alvo de críticas, de chacota, pela fé que você exerce, que você declara. Então nós somos desafiados e nós precisamos estar firmados. Paralelo a isso, estamos firmados na palavra, obviamente. Paralelo a isso, existem aí os problemas dos falsos profetas, que eles servem sim de uma pedra de tropeço
numa pedra de tropeço para aqueles que creem no Evangelho. E eles acabam escandalizando o Evangelho. Eles acabam prestando um desserviço ao Evangelho. Por quê? Porque o ímpio, o incrédulo, ele sempre usa a régua desses falsos profetas, dos ímpios, né, daqueles que falam dos falsos profetas, como nós falamos, para estarem medindo o Evangelho e medindo aqueles que procuram ter uma vida ilibada, procuram ter uma vida obedecendo a Deus. O apóstolo Paulo, também aqui em 2 Coríntios, lá no seu capítulo de número 11, também ali no seu 2 Coríntios, capítulo 11, no seu versículo de número 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha que capacidade que Satanás tem. É um inimigo poderoso em relação a nós. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, nós somos desafiados quando você levanta uma voz profética, onde você diz, por exemplo, olha, a prática do aborto é pecado, a prática do homossexualismo é pecado, a prática da mentira é pecado, a prática de se envolver com feitiçaria é pecado. E aí existem os grupos que estão aí, que querem defender essas questões como se não fosse pecado, como se a Bíblia não falasse nada sobre o assunto. Existe agora a possibilidade, não foi sacramentada ainda, mas houve a ventilação da possibilidade de uma lei aonde os pastores seriam, pastores não, qualquer cristão seria aí proibido de exercer a autoridade do nome de Jesus para expulsar um demônio. Aí eu pergunto, como ficaria e como fica se uma lei dessa é aprovada? Aquela passagem bíblica onde Jesus diz, em meu nome expulsarão os demônios. Como é que você vai exercer esta autoridade que Jesus outorgou à igreja, outorgou aos seus discípulos? Como você exerce isso? Você ficaria calado, obedecendo a uma legislação demoníaca, ou você enfrentaria e, na autoridade do nome de Jesus, expulsaria um demônio de uma pessoa que estivesse endemoniada? É um desafio. É um desafio se uma lei dessa for aprovada. E, por um lado, é até bom para vermos quem é quem. Para vermos quem é quem. É mais ou menos como acontece quando existe o questionamento sobre uma organização religiosa, onde o seu líder é questionado se ele vai ou não realizar um casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele vai ter que se posicionar. Ele vai ter que se posicionar. Não existe, biblicamente falando, no cristianismo, o casamento de mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, tem que haver, então, uma posição a respeito desse assunto. Bem, então aqui, olha a luta que é, os desafios. E os falsos profetas estão aí. Os falsos profetas, eles desafiam, então, aquilo que o Senhor Jesus determina como correto, e acabam denegrindo a imagem do Evangelho. E nós que servimos a Deus, acabamos sendo desafiados nisto. Veja o que diz aqui em Mateus, lá no seu capítulo de número 7. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Jesus diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura não colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando você olha a quantidade de falsos profetas, falsos homens de Deus que aí estão, pessoas que assumem liderança de organizações religiosas e estão aí levando as pessoas ao desconhecimento, se é que assim posso dizer, cada vez maior das verdades da palavra. Pessoas são estimuladas a frequentarem uma organização religiosa, a participarem de um suposto culto, por assim dizer, somente
para realizarem uma barganha com Deus. Aquilo que Deus possa dar a elas, aquilo que Deus pode prover na vida delas, através do quê? De quantias em dinheiro que são colocados em envelope. Eu não estou dizendo aqui que é errado você colaborar na igreja. O cristão, ele deve sim colaborar, ele deve trazer a sua oferta à casa, a casa de Deus, onde ele se reúne, onde a sua comunidade está reunida, na sua denominação, porque ela necessita dos recursos financeiros para se manter, para manter ali o recurso para sustento do pastor. Isso é normal, é bíblico. O que nós estamos falando aqui é da pessoa fazer uma barganha com Deus. Olha, você traga um valor em dinheiro, faça um desafio e o Senhor vai responder com milhares de reais a mais. Isso não existe. Não existe esse pragmatismo na Bíblia. E nós somos desafiados nisso. Então Jesus ele está dizendo, alertando a respeito. A partir do versículo 21, ele traz uma palavra mais dura aos falsos profetas que fazem tudo isto e levam pessoas ao erro. Diz assim, no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas, pastor, será que uma igreja onde o camarada lá expulsa demônio, cura as pessoas, será que ele vai para o inferno? Vai. Se ele estiver enquadrado aqui como falso profeta, ele vai. Olha o que diz o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí, 3 categorias de milagres. Profetizaram, e a profecia acabou dando certo. Eles expulsaram demônios, pessoas foram beneficiadas, porque os demônios foram expulsos de vidas. E por final, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Uma cura divina, por exemplo. E Jesus responde para esses camaradas o seguinte: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Se estão se apartando de Jesus, estão indo para onde? Uma colônia de férias? Não, para o inferno. Para o inferno. Então, estas denominações, com esses falsos profetas, esses fanfarrões, vendedores de óleo de serpente, animadores de auditório, que na verdade não é um altar, é um picadeiro em muitos lugares, e nós somos desafiados por isso, porque, como eu mais uma vez falando, os incrédulos, os ímpios, eles usam a régua que medem estas pessoas, esses falsos profetas, para tentarem nos medir. Obviamente que não vão medir. Não vão medir. Não vão medir. Os protestantes jamais serão medidos por esta régua. Porque nós temos, pela graça de Deus, você tem, nós devemos ter, as respostas que a Bíblia tem para nós darmos. Então, se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você terá respostas corretas para dar e o Espírito Santo lhe fará lembrar das respostas que devem ser dadas. Mas que nós somos perseguidos e desafiados por isso, nós somos. Então, nós temos que ter essa consciência e sabemos que estamos vivendo e andando e trilhando por um campo minado. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria, direção, intrepidez, coragem para podermos enfrentar todos esses desafios. Que o Senhor seja contigo na tua vida, que o Senhor te fortaleça e dê sabedoria, graça, saúde a você, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, esse é mais um vídeo aqui do canal Que Diz a Bíblia. Deus abençoe a sua vida, continue conosco, não se esqueça de inscrever-se no canal, dar o seu sininho aí, tocar o sininho, divulgar o trabalho compartilhando e também dar o seu like. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.